Obrigado. O desempenho de Pablo, vamos falar de eleições aqui em São Paulo. O desempenho de Pablo Marçal no primeiro debate entre os candidatos à prefeitura aqui da capital surpreendeu os adversários e acendeu alerta nas campanhas. Embora as equipes já acreditassem que a projeção do empresário nas redes sociais e o alcance dos recortes produzidos por aliados de Marçal tenham surpreendido. Um levantamento da Genial Quest constatou que ele teve mais de 3 milhões de menções no debate, sendo 58% delas positivas, um número muito maior do que qualquer outro candidato. E esse alcance fez com que as campanhas começassem a elaborar estratégias para conter a força do empresário nas redes sociais e traçar novos planos para os próximos embates. E aí, professor Jean, eu sei que a Carla tem muita informação a respeito disso, mas eu quero começar com o senhor dessa vez. É aquilo que a gente estava comentando sobre a política agora estar nas plataformas de redes sociais. E eu até estava ouvindo vocês debaterem sobre isso e eu fiquei na dúvida, né? As redes sociais são o que são hoje, nesse âmbito da política, por causa da radicalização ou a radicalização se tornou o que é hoje? Nem falo polarização porque ela sempre existiu, mas a radicalização se tornou o que ela é hoje por causa das redes sociais. E daí essa notícia, né? Tá todo mundo preocupado com a visibilidade nessas redes. Olha só, eu acho que o futuro é dos youtubers e dos whatsappers. E vão ser os governadores, os presidentes, os prefeitos. Os conservadores costumam dizer que antigamente é que era bom. Existe esse recorte historicista, né, às vezes, no psicológico ou social. Eu acho que o bom é o agora. Agora, isso gera uma certa bagunça. Então, quer dizer, um camarada como o Marçal, que é um camarada hipervisualizado na internet, vai virar presidente de tudo. Porque é o que interessa para essa comunidade, a geração WYZ, eu já nem sei mais qual é a ordem do abecedário aí. Então, quer dizer, se o camarada é bem avaliado no youtuber, no WhatsApp, não sei o quê, ele é um espetáculo. Antigamente, não é, alguém dizia assim, a minha filha está namorando um rapaz, o que ele é? É aquele do BMW. Não, o que ele é? A gente queria saber a profissão, a formação. Hoje não precisa mais disso. Então, quer dizer, isso é um negócio muito legal, muito alvissareiro e muito interessante, porque a sociedade ficou fluida, ela ficou volúvel, ela ficou rápida, ela ficou emergencializada, é a sociedade do espetáculo. E um espetacularista desse, como o Marçal, vai nadar de braçada, porque o camarada tem uma adesão muito boa, muito grande. E, em certa medida, é isso que o povo quer. Se é isso que o povo quer, isso se torna legítimo. Isso é um negócio muito interessante. Se é esta a demanda social da população brasileira, ou de grande parte da população, é isso. Então, quer dizer, seja Pablo Marçal, seja o cacique não sei quem, seja o que for, quer dizer. Então, a gente está assistindo uma imediatização dos valores e das demandas. As demandas estão, eu preciso disso para daqui a 10 minutos, não é para a semana que vem. E esses youtubers, de brincadeira que eu uso essa expressão, e esses whatsappers, atendem a isso muito bem. E isso torna esse tecido social muito interessante, meio anárquico, a gente tem que admitir, mas muito legal de se assistir, de se analisar. Isso é um prato cheio para os politólogos, os sociólogos e os observadores sociais. Carla, deixa eu ouvir o Bellucci primeiro. Lógico. Você vai reunindo informações extras aí pra gente. Depois o Pacheco, vou deixar a Carla por último dessa vez. Eu abri o programa com ela, vou deixar ela por último, só porque eu sei que ela tá com muita coisa para falar sobre isso. Bellucci, na sua visão, há limitações para esse alcance político nas redes? Vou te explicar por quê, qual é o meu ponto, qual é a minha dúvida. Geralmente, com exceção de nós profissionais que seguimos os políticos por dever profissional, geralmente aquela rede X, vamos pegar a do Marçal, que foi o alvo aqui da notícia, ela vai ter seguidores fiéis a Marçal, que vão votar em Marçal, independentemente do corte que ele colocar, que ele publicar. Mas as eleições precisam, para alguém ser eleito, a pessoa precisa ir além daqueles eleitores fiéis que vão votar em você, que estão te seguindo nas redes sociais, independentemente do que você fazer, independentemente do que você falar. Tem limitações, essa supervalorização
das redes sociais na política hoje, na sua opinião? Eu concordo contigo, Lívia. Eu acho que tem limitações que é o mundo real, porque ali no recorte, o recorte hoje ele é mais valorizado que o próprio conteúdo, né? Aquele recorte rápido. As pessoas muitas vezes preferem o recorte de vídeo ali de 60, 90 segundos ao próprio texto. Agora, o que eu vejo é que o Marçal ele pegou um vácuo, porque não há um candidato de direita em São Paulo, ao contrário do que você tem em BH, Fortaleza, Goiânia, candidatos que se identificam com a direita, que o próprio Jair Bolsonaro abençoou, podemos dizer assim, falou, ó, esses são candidatos meus. Aqui em São Paulo ele fez uma costura via PL, Valdemar da Costa Neto, enfim, para apoiar o Ricardo Nunes, que se identificava como centro, se diz de centro, na minha visão, centro-esquerda. Veja o seu secretariado, tinha Marta Suplicy, tentou um tempo atrás atrair o Aldo Rebelo, tem na cultura uma visão marxista, na minha visão, mas enfim, o Pablo enxergou esse vácuo, porque ele chegou a ser eleito deputado federal, depois numa questão jurídica ele acabou, numa recontagem, enfim, ele saiu do pleito e não assumiu o cargo. E agora ele enxergou essa oportunidade, ele está tendo, e ele por si só trouxe uma visibilidade muito maior do que a eleição teria por si só. Vamos lembrar a última eleição, que foi Bruno Covas contra Guilherme Boulos, que teve ali seu alcance e tal, mas foi muito, nem se compara o termo de visibilidade, de discussão, os debates estão muito acalorados, teve um hoje, inclusive, já tem um monte de recorte rodando, porque o candidato vai responder a pergunta, ele está mais preocupado com o recorte do que o conteúdo da pergunta, porque ele já fala ali, centrado pausadamente, que você vê que vai dar o recorte. Agora, é importante mencionar do Pablo Marçal que ele não é o establishment, ele não pertence a esse establishment jurídico, político, financeiro. Ele é um outsider, podemos dizer, na política, e o establishment já está se movimentando. Você vê que já tem uma ação, uma tentativa de ação penal contra ele, indiciamento, porque aquela questão que ele levou pessoas até uma montanha, já querem indiciá-lo por homicídio, já teve essa questão da eleição, então assim, já estão se mexendo ali para tentar tirar ele no tapetão, porque assim, ele é a grande surpresa da eleição, pode ser que ganhe, apesar que a gente vê que nas eleições as pessoas gostam de votar em quem está em primeiro, e as pesquisas ali por hora estão indicando Boulos e Nunes, mas eu acho que o Pablo Marçal tem aí gigantescas chances. Pacheco, agora que nós vamos iniciar a campanha oficialmente, propaganda em rádio, em TV, essa supervalorização que eu citei das redes sociais pode arrefecer um pouquinho? Olha, eu não acredito. Eu acredito que as redes sociais têm um papel cada vez mais importante numa eleição, um papel que define realmente, que tem o poder, pelo menos, de angariar muitos votos numa eleição. Essa questão do outsider, né? O Pablo Marçal realmente, ele é um outsider. Eu achei que o Brasil tinha superado isso com a experiência trágica que foi o governo do Jair Bolsonaro. Eu achei que o Brasil tinha superado as fake news com a experiência trágica vivida no gabinete do ódio, criado e comandado por um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que eu estou vendo aí é que, na verdade, há um movimento que é incontrolável. É uma onda gigantesca que não tem volta. Então, não adianta achar que a direita vai ficar de fora, uma hora vai abandonar ou vai ser abandonada pelos meios digitais, pela internet. É o contrário. O centro, é a esquerda que precisam cada vez mais dominar esse tipo de mídia, que hoje vale para o eleitor muito mais. O eleitor que não assistiu o debate, o debate é tarde, o debate é chato. Agora, com certeza, ele vai ter acesso ao recorte na rede social. Então, é importante que todos os espectros políticos saibam trabalhar isso. Sobre a questão que foi colocada de que o Pablo Marçal é o único candidato de direita, ele não é o único candidato de direita, inclusive ele se diz bolsonarista, mas o Jair Bolsonaro não apoia ele. O Jair Bolsonaro apoia o Ricardo Nunes. O Datena é um candidato de centro. Não me parece. De centro-esquerda. O Datena, que tem aquele programa que é um show de horror, de matar
dança de total desrespeito aos direitos humanos, que é uma pauta cara à esquerda. A direita, matança é direita. A direita que adora esse tipo de programa aí, que a direita que é pela execução sumária. Jamais. É assim que eu vejo a direita. Sobre o Pablo Marçal, além dessa questão da montanha aí, tem coisa muito mais grave aí no passado desse rapaz. Esse rapaz aí é um bandidinho. Esse rapaz foi condenado por crime grave, né? Depois houve prescrição, mas ele teve uma condenação grave. Ele veio falar, não, se me mostrarem eu retiro a candidatura. Claro, a condenação ela não se tornou um título executivo, mas ela houve. Isso não quer dizer que ela não tenha havido, né? Isso tanto a direita fala sobre as questões relacionadas à suspeição, muito diferente, né? Ser julgado, ter um processo anulado porque o juiz te condenou e era um juiz suspeito. Pablo Marçal não foi condenado por juiz suspeito, não. Foi condenado na prova. Crime grave. Isso aí tudo tem que ser investigado, tem que ser trazido à luz e eu espero que os adversários do Pablo Marçal, que há de pior nessa campanha, eu espero que os adversários dele, que os marqueteiros, que os comunicólogos saibam trabalhar as redes sociais para trazer propostas efetivas para a administração da cidade de São Paulo, mas também para mostrar a verdadeira face de cada um dos candidatos. E a face do Pablo Marçal é das mais feias. Se ele se ressocializar, não pode se ressocializar? Um dia ele pode se ressocializar. Por enquanto está faltando. Então se ressocializou. Não, mas não se ressocializou. O discurso dele. Outros criminosos podem. O discurso dele é discurso de bandido. Qual parte? O discurso dele é um discurso. Mas qual trecho que é de bandido? O discurso dele. O que o discurso dele. Em que o discurso dele agrega? Mas em que é de bandidos? Ele nega que ele tenha sido condenado sendo que ele foi? Falei, você nega o direito dele de se ressocializar? Não, de se ressocializar não, nega o direito dele de mentir e dizer para a população que não foi condenado, sendo que ele foi. Deixa eu fazer um adendo aqui no Pacheco, que é uma coisa muito legal. Na década de 80, nós tivemos um governador no Rio de Janeiro que se chamava Leonel de Moura Brizola. Esse cara tirou o paletó, abriu a gravata, arregaçou a manga, virou de lado para a câmera e falou como se estivesse na cozinha da sua casa, na sala de estar na sua casa. E ele ganhou o eleitorado assim. Então, ele inventou um novo marketing. Isso todos os políticos passaram a usar aquele modelo. O modelo que nós estamos vendo hoje com Pablo Marçal e outros tantos aí, com a internet, é exatamente isso. O negócio, aqui, o Pacheco diz uma coisa muito interessante, o João também disse. Isto é uma demanda social. O povo quer ver isso, entendeu? Então, isso não vai ser tão cedo suplantado, porque existe uma demanda no escândalo, na briga, no bate-boca, na polarização. Isso é algo que está sendo demandado pela sociedade. Então, quer dizer, os camaradas estão... O outsider surfa por fora nesse vácuo que existe e ele descobre uma maneira pós-neobrizolista de se comunicar com a galera... E todo mundo acha que... A diferença é a internet, né, professor? E quanto mais pancadaria houver, em certa medida, aquilo vai ser mais interessante. Então, o diálogo eleitoral que era chato antigamente, talvez hoje venha a ser algo muito interessante, porque as pessoas querem ver o troço pegar fogo. O Boulos bater na carteira do Marçal, o Marçal bater no paletó do outro. E a gente está entrando numa nova onda social que pode ter essas roupagens interessantes aí. Carla, te deixei por último para você fazer um apanhado geral de tudo que a gente falou aqui. Eu quero só enfatizar um ponto que principalmente Pacheco e Bellucci destacaram, que foi a questão dos recortes, né? Bellucci lembrou que muitos deles, não vou citar nome de nenhum, mas vocês vão saber de quem que a gente está falando aqui, já fazem o debate pensando no recorte. É muito claro durante o debate, aquele momento em que o candidato vira para a câmera e está falando naquele momento um discurso ensaiado que vai virar recorte para ele nas redes sociais. E aí o Pacheco bem lembrou que pelos horários em que acontecem, às vezes no meio da manhã, às vezes 10, 11 horas da noite, os debates organizados pelos veículos de comunicação, muita gente não assiste a esses debates. E aí vão se apoiar naqueles recortes que são publicados nas redes sociais. Mas o recorte fora de contexto, ele pode desinformar.
E aí? A eleição, no fim, fica enviesada? Vou começar com uma pergunta. Sim. Quem é Pablo Marçal? Não há vácuo na política. Não há, não existe isso. Os dois usaram esse termo. Ela é preenchida, sempre. Então, a gente sai de uma questão, quem é Pablo Marçal? Quem sabe o que é Pablo Marçal? Estamos hoje discutindo isso. Aí eu venho para as redes sociais e olho, falo, bom, não existe vácuo fora da política. E a pergunta que fica é, like converte em voto? É essa a pergunta. Então, nós temos uma população gigantesca que não está no Instagram, que não está no YouTube. O like converte em voto? É outra questão que eu deixo na mesa. Então, quando a gente vai caminhando nessa discussão, o Pablo Marçal, ele vem das redes sociais, trabalha com isso, ele produz, ele tem um exército por trás para produzir esse movimento onde o corte, ele só aparece para o grupo ao qual ele pertence. Você não convence ninguém, a pessoa já está convencida. Então, esse é um movimento onde, dependendo do círculo que você pertence, você vai receber o corte que você quer ver. E aí, onde que está o lance financeiro? Que isso aqui é grana. Onde é que está o dinheiro? Em reenviar. Você reenvia esses cortes vão rodando dentro do grupo ao qual você pertence e é uma linha profundamente belicosa. É, fulano massacrou, o outro arrebentou, enquadrou, o outro bateu, enquadrou, jantou, humilhou, acabou. Ou seja, você pega um vídeo de alguém que você já tem uma predisposição, senão você não receberia, o algoritmo já tinha limpado isso da sua vida, e aí você recebe e reencaminha, aí é reencaminhado com frequência. Cada vez que você reencaminha algo, você precisa pensar, quem está recebendo por isso? Porque isso é um negócio. Então, as eleições vão passando a ser produtos de marketing, negócios, e a rede social, ela monetiza. Então, ter um exército de pessoas que produzem vídeos e cortes nas redes é o futuro? Espero que não. Carla, e é uma coisa tão maluca que às vezes eu recebo uma informação, recebo um vídeo que eu acho um absurdo. E aí eu falo, vou repassar para mostrar para o pessoal o absurdo que esse cara está falando. E aí, na verdade, eu estou beneficiando o absurdo. Ajudando a proliferar. Eu estou beneficiando o sujeito. Exatamente. Só que esses sujeitos que operam na rede social, eles sabem disso muito bem. Então, eles não fazem isso de modo algum. Mas outras pessoas que estão fora desse universo, né, acabam beneficiando a pessoa a quem ele se opõe, espalhando os vídeos para mostrar o absurdo, mas, na verdade, monetizando e espalhando a informação. Agora, o ponto central que eu ia perguntar, cadê as propostas? Não há, você não consegue enxergar uma estrutura de proposta. Toda campanha para a eleição presidencial, eu faço um exercício em sala de aula com os meus alunos, porque começam as campanhas. Eu deixo os alunos à vontade para trazerem as campanhas dos seus candidatos e a gente discute em sala de aula se economicamente aquilo dito é passível de acontecer ou não. Ou seja, numa campanha agora como essa para prefeitura, eu vou ter que tirar essa parte da aula porque eu não tenho absolutamente nada para discutir. E tem problemas, né? Não, problema não tem, problemas. Mas eu não tenho proposta. Né? Cadê a proposta? Sim. Esse é que é o ponto. Agora, 3h01, Bellucci quer acrescentar algo no debate. Só acrescentar uma coisa, que também isso decorre de um desconhecimento grande da população. Estima-se que 80%, 90% da população não saibam diferenciar deputado federal, estadual, vereador. E por isso que esses temas grandes, né, como aborto, drogas, acabam pautando o debate. E é importante lembrar também que é possível que o Marçal, no fundo, nem queira ganhar, porque o cargo de prefeito de São Paulo, normalmente, ele enterra a trajetória. Grandes prefeitos aqui de São Paulo que ganharam, depois tem muita dificuldade de alçar voos maiores. O cargo ideal para todos é o governo do estado de São Paulo,
que é um estado superavitário, bilionário, você não aparece tanto. Agora, a prefeitura ali, que é dia a dia, ônibus, buraco, todo mundo reclama do prefeito. Então, pode ser que ele queira mais a visibilidade do que exatamente ganhar, porque é um cargo difícil de você depois almejar uma carreira aí de ganhar eleições para o executivo.